A gente hoje encerra esse ciclo de 4 terças, e terça que vem, os irmãos fiquem atentos que começa um outro momento na igreja. E logo, logo nós saberemos, né? Mas hoje a gente encerra um ciclo em que Deus gerou, não gerou no meu coração exclusivamente, mas Deus mostrou a uma irmã da igreja, foi confirmando no coração dos pastores para que a gente fizesse esse momento de 4 terças. Eu te peço que você fique atento a essa palavra, ela vai ser rápida porque é a palavra de encerramento. Se você não esteve nas outras terças, eu coloquei no meu canal pessoal as mensagens de cada terça, só a mensagem, não um culto, só editado, só a mensagem. Não o culto inteiro no meu canal particular, a palavra que salva, eu coloquei cada mensagem. A primeira mensagem do dia 2 foi o que pode boicotar o teu propósito. A segunda mensagem, na outra semana, no dia 9, foi um caminho a seguir. E a terceira mensagem foi consolidando, terça passada, né? Consolidando o seu propósito. E hoje nós vamos falar sobre, depois no final, no imperativo, eu te falo o tema que Deus colocou no meu coração. Está aberto em Lucas capítulo 9, aí, querido? Esse texto você acompanha comigo. A partir do versículo 51. Lucas 9, a partir do versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Diga comigo: e seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino. Outro disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir dos da minha casa. Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Hoje eu acordei com essa canção na minha cabeça, fiz um postzinho, botei no Instagram: Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão... Lembra disso, Vladimir? Claro que lembra do Logos, é óbvio que você lembra. Acordei com essa canção no coração, coloquei ela inteira no post do Instagram e falei: Senhor, esse texto mesmo que o Senhor tinha me mostrado para finalizar esse tempo de 4 semanas. Eu vou comentar esse texto rapidamente. Esse texto ele é só um balizador, eu vou usar outros textos. Mas para os irmãos saberem que o que está acontecendo aí, Jesus está indo para o momento, para Jerusalém, para o término, né? O término terreno. E aí ele vai e fala para os seus discípulos: vai na aldeia lá,
chegam na aldeia, não recebem, e eles ficam, né, como irados. Você quer que a gente ore para descer fogo sobre essa aldeia, sobre eles? E Jesus diz: calma, eu não vim matar ninguém. Se eles não querem, passemos para a próxima aldeia. Aí os discípulos, tá ok. Fala assim: eu vou te seguir. E Jesus diz: eu não tenho morada certa, eu não tenho onde repousar a cabeça. E aí outros, né, Tiago, João, aí eles: não, então eu vou com o senhor para onde o senhor for, estamos juntos aí na missão. E Jesus termina dizendo para eles: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Esse texto é um texto que eu não vou pregar em cima desse texto, mas eu queria que ele fosse o texto de abertura da mensagem, para que você percebesse que existem momentos na nossa vida que a gente é colocado em certas posições, em certas, eu diria limítrofe, em certas linhas que dividem o que vai vir e o que passou. Existem momentos da nossa caminhada que a gente se depara com situações em que a gente é colocado a pensar: eu retrocedo, fico aqui ou vou adiante? O que eu faço? E essa era uma situação. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Algumas pessoas não quiseram receber o evangelho, inclusive trataram mal os discípulos. E Jesus disse: eles chegaram no momento, numa linha, eles foram apresentados, todo mundo já sabe que eu sou o Filho de Deus, pelo menos aqui nessa aldeia. Eles não quiseram, eles quiseram permanecer assim. Não bata o pé, não faça nada disso. A tua missão é partir para a próxima aldeia. A tua missão é continuar a caminhada. E é uma coisa interessante, só um recorte, né? Eu gosto muito disso no Evangelho, é que Jesus está dizendo para eles assim: a missão de vocês não é salvar ninguém. Vira pro toque, dá um toque no teu lado e fala assim: você não salva ninguém, você apresenta o Salvador. Você não é capaz de salvar ninguém. O Salvador morreu na cruz do Calvário por nós. Nós pregamos a mensagem da cruz. Você não salva ninguém. Isso que Jesus está dizendo. Eles não querem. Fale da mensagem. Fala que eu sou o Filho de Deus, que eu vim perdoar os pecados. Fala para a próxima aldeia. Se eles quiserem. Se eles não quiserem também, isso é com eles. Existem momentos. Jesus estava num momento desse e os discípulos também. Existem momentos que as coisas são postas para nós. E nós temos que tomar uma decisão, se a gente retrocede ou se a gente avança. E quando eu estava em oração, pedindo a Deus uma palavra para esse encerramento dessas 4 terças, o Senhor falou claramente ao meu coração: começa falando para a minha igreja, para eles olharem para trás, é o primeiro tópico da mensagem, para eles olharem para trás e enxergarem que Deus já os trouxe até aqui. Primeiro tópico dessa mensagem: você é a aldeia que aceitou caminhar com o Salvador. Se você está sentado aqui, eu não estou falando de ser membro de uma igreja, eu não estou falando se você visita a igreja pela primeira vez, pela 10ª vez, se você é membro da gente, se você é membro fundador da igreja. Eu não estou falando de livro de rol. Eu estou falando em crer que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Se você está aqui, você já caminhou, você já é a aldeia que tomou decisões para caminhar com o Salvador. Viu, Rosilda? Aquela noite fria, que você fala assim: Deus colocou no meu coração subir um monte pelo pastor, mas está muito frio, mas eu vou assim mesmo. Quantas noites você já fez isso? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Você é a aldeia que decidiu caminhar com Cristo. Dá um glória a Jesus por isso. Fala com o teu irmão: meu irmão, nós somos a aldeia que decidimos aceitar a mensagem da cruz.
Agora eu quero te fazer ainda dentro desse primeiro momento, a mensagem rapidinha, irmãos, porque a gente tem ato profético, um monte de coisa. Escute bem. Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui, independente se você tem 15 anos de idade, se você tem 60, 70, 80, independente do que aconteceu pelo caminho. Uma coisa que nós perdemos de vista, e isso é muito fácil, deixa eu falar para você uma coisa importante para reavivar a tua memória, Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando Jeremias, quando há um lamento, porque a cidade estava destruída, quando ele estava sentado sobre os escombros, escute bem o que eu vou te falar, que estava tudo perdido às vistas humanas, estava tudo destruído às vistas humanas. O Senhor toma ele com um pranto, não é à toa que ele é tido como chorão, é um pranto, por isso que o nome é Lamentações, é um pranto de dor. E naquele momento, especialmente no capítulo 3, ele vai dizer assim: mas peraí, se nós chegamos até aqui, não vai acabar em ruínas. Se eu cheguei até aqui, eu posso estar sentado em cima das pedras, dos cacos, mas existe um caminho que foi trilhado até aqui. Nesse primeiro ponto, é isso que eu quero falar para você. O Senhor diversas vezes segurou na tua mão, mesmo você sentado sobre as ruínas, e te fez chegar aqui na Gênesis hoje, sentar nessa cadeira, para adorar a Ele, glorificar a Ele. É noite de você trazer à memória tudo aquilo que pode te dar esperança, meu irmão. Por que eu estou falando disso? Parece até uma mensagem rasa e clichê, mas não é. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nós temos uma facilidade, o ser humano, não é o crente, todo ser humano. Aquilo que é ruim salta mais aos olhos do que aquilo que foi bom. Isso é natural do ser humano. Aquilo que deu errado, aquilo que não foi como eu planejei, isso faz muito, tem que fazer mal, tem que nos causar crise para a gente mudar, vou tratar disso depois. Mas nós muitas vezes chegamos numa altura da nossa caminhada, inclusive com Cristo, e às vezes nos perguntam: meu Deus, nossa, estou assim, está assado. Eu quero nesse primeiro ponto trazer à memória o que te dá esperança. Quantas vezes você veio para essa igreja se arrastando, chegou aqui, levantou tua mão e falou: Senhor, eu estou me arrastando, hoje foi um dia muito difícil, mas eu vim te adorar, e você saiu de outra maneira. Entende o que eu estou querendo te dizer? Existe um caminho que você trilhou até aqui. As coisas difíceis foram para te amadurecer, mas Deus te segurou na mão e te trouxe até essa cadeira. Fala comigo: os mortos sepultam seus mortos. Fala comigo: os mortos, fala alto, os mortos não louvam ao Senhor. Aplauda Jesus, louva ao Senhor. Você está vivo, meu irmão. Você chegou até aqui. Você rompeu um monte de coisa. Tem irmão aqui que rompeu o divórcio, que passou terríveis situações de separação, de divórcio. Tem irmãs aqui que passou perda de filho. Irmão, ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe, só quem passa é que sabe. Não há como imaginar. Quando a gente vai consolar alguém que perdeu um filho, eu trabalho com uma pessoa que perdeu um menino de 10 anos com leucemia. Quando a gente abraça e diz: olha, eu te entendo. Mentira, só quem passa sabe o que é isso. Eu não faço a menor ideia do que dor é essa. Tem pessoas aqui que perderam muita coisa, mas eu quero te dizer, querido, que tudo isso que passou te forjou, e o Senhor não te deixou só, porque senão tu não chegava saudável até aqui para me ouvir. Entende? Deus te trouxe até aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Eu vou ler para você, você não precisa abrir. Êxodo 14. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, verso 10. E eis que os egípcios vinham atrás deles. Quem já sentiu os egípcios vindo atrás?
no cangote. Quem já sentiu isso? Os inimigos. Parece que tem no teu cangote, tá aqui, ó. Na jugular, tá vindo aqui os inimigos. Quem já passou circunstâncias? Às vezes isso acontece dentro de uma semana, às vezes isso acontece, aí tem uma calmaria, acontece no outro mês. Quem já sentiu uma opressão? Parece que o inimigo, tu tá ouvindo o galopar dos cavalos de Faraó. Quem já passou por isso? Eu quero te dizer que o galopar dos cavalos do Senhor estão rugindo nessa noite. Verso 10 diz assim: os egípcios estavam vindo atrás deles e eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito? Olha o que o povo disse para Israel. Quando o povo viu os inimigos vindo, o mar à frente fechado, os cavalos e cavaleiros de Faraó, milhares vindo, o que o povo disse para Moisés? Para a gente morrer aqui, era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Por quê? Porque lá tem mais sepulcro, lá tem mais espaço. Trouxe a gente aqui para morrer aqui? Dá um toquezinho no irmão e diz assim: tu não morreu ainda. Jesus não vai deixar você morrer. Ele te trouxe até aqui. Eita glória. Verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, o povo falou para Moisés. Não falamos isso para você? Vai tirar a gente da escravidão para a gente morrer? Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor hoje vos dará. Eu vou repetir, levanta a tua mão em forma de conchinha, porque eu estou orando a palavra, liberando a palavra, não é a minha cabeça nem a minha palavra. Faz conchinha aí. Não temais, vai dando glória ao Senhor, aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vos dará hoje, porque os egípcios que vos vedes, nunca mais tornarás a ver. O Senhor te trouxe até aqui. Quantos carros já acabaram, já pararam? Às vezes a gente esquece disso na caminhada. Às vezes a gente inclusive se coloca numa posição de pequeno, de derrotado, e esquece quantos carros de Faraó o Senhor já afogou. E normalmente isso acontece quando a gente está diante de uma grande batalha. A gente esquece que o Senhor já nos deu vitórias em várias batalhas. A gente acaba esquecendo os feitos do Senhor. A gente acaba esquecendo que o nosso Deus ainda abre o mar vermelho, que Ele ainda salva, que Ele ainda cura, que Ele está entrando com grandes maravilhas na nossa família. Verso 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés. Agora escuta, eu vou ler só esse versinho para acabar esse ponto. Quando houve a maior crise, o maior medo, o povo de Deus, junto com Moisés, estava na linha que dividia a escravidão. Foca em mim. Chegaram na borda da água, na margem. Atrás era a escravidão, passando o Mar Vermelho, rumo Canaã. Quando eles chegaram na linha que dividia o que passou para o que viria, certamente, inclusive, não, a Bíblia vai dizer que nem tudo está contabilizado, não teria como. Certamente Moisés estava assim, ó, porque Moisés ainda teria uma longa caminhada com o Senhor para aprender de Deus. Moisés estava no início do seu ministério, mas muito no início, muito. No Mar Vermelho, Moisés ainda é um bebê no ministério, porque o deserto nem tinha começado. O povo, e eu arrisco a dizer Moisés, estava assim. Por isso que o povo disse: por que tirou a gente de lá? Vamos morrer afogado, ou ou morrer pelas lanças dos guerreiros. Eles estavam na linha que dividia o que tinha para frente e a escravidão. Olha o que o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim?
Dize ao povo que... O Senhor está dizendo nessa hora para nós. Talvez você tenha chegado numa linha que divide algumas coisas. E Deus está mandando eu te dizer: diga ao povo de Israel que marche. Que marcha. Se o Senhor já te trouxe até aqui, Ele não vai te deixar voltar. Fala comigo: eu não posso mais voltar. Recebeu, Carmen? Eu não posso mais. Fala comigo alto: eu não posso mais voltar. Segundo e último ponto da mensagem. Nós chegamos no momento, irmãos, que nós não podemos dar marcha ré. Eu quero aqui falar de forma ampla, não só sobre o Evangelho, mas falar de situações. A mesma coisa aconteceu com Josué. Josué capítulo 4 vai narrar o quê? Ele passa o Jordão, dá diante de Jericó, e o que acontece? Treme na base. Fala comigo: pontos de transição. Segundo ponto da mensagem. Para aqueles que não retrocederem, esse ponto de transição que você está vivendo vai desatar propósitos extraordinários na tua vida. Quem retrocede não vê concretização de propósito, só vê concretização de propósito, milagres extraordinários. Aquele que não retrocede, aquele que vira a chave no ponto de transição. Como assim? Josué estava diante de Jericó, não dava mais para voltar porque o Rio Jordão tinha fechado, não tinha o que fazer, era um ponto de transição, era um salto na fé, era um salto para algo novo. O que Deus está falando para nós nesse segundo ponto? Eu não sei qual é a situação em que você está num ponto de transição. Pastor, eu quero muito, pastor, tomar posse do meu chamado, talvez seja ministerial, e eu estou querendo retroceder. Deus te trouxe aqui para te dizer: não dá mais para retroceder. Talvez você entrou em dúvida sobre se você é capaz. Deixa eu te falar uma coisa, que eu quero liberar uma palavra. Hoje eu cheguei à minha casa um pouquinho mais cedo que o normal. A gente teve um negócio lá no trabalho de manhã que acabou um pouquinho mais cedo. E aí quando assim que eu cheguei, a pastora já estava se organizando, que ela hoje tem atendimento aqui. E aí o Luizinho falou assim para mim: pai, o senhor vai me ensinar tabuada hoje? Eu falei: não, está repreendido. Mas o Luizinho tem uma virtude, que eu trabalho até com o Regis e com o Paulo. O Luizinho tem uma coisa que todo ser humano tem que ter. Ele tem o não como certo. Ele luta pelo que ele quer. Ele pode ter comido besteira o dia todo. Se tiver um chocolate na geladeira, ele vai vir lutar pelo chocolate. Pai, eu posso. Ele sabe que a gente vai falar: não, já comeu batata frita, amanhã a gente come chocolate. Ele luta pelo que ele quer. Isso é importante. Ele luta. Ele negocia, ele é bom nesse negócio. Aí ele falou: então o senhor toma um café, respira um pouco e me ensina a tabuada. Eu falei: caraca, mano, não aguento mais fazer conta, fiz conta a manhã toda, meu filho. Tenho mais da tua idade fazendo conta. Tá bom. Quando foi mais ou menos umas 5 horas, eu falei: todo mundo se arrumando que a gente está saindo. Aí ele: pai, agora o senhor vai me ensinar, porque nós vamos sair só 5h50. Falei: você ganhou. Senta aí no escritório. Falei: qual tabuada que tu sabe? Ele: nenhuma. E ele é legal, porque ele é franco. Ele tem umas virtudes interessantes. Eu pego para mim. As crianças ensinam muito a gente, né? Ele falou: de cabeça nenhuma, mas se o senhor escrever, eu vou somando. Eu falei: então vamos começar pela de 2. Aí eu falei: 2 vezes 0. Aí ele falou: essa é 0, pai, porque sempre o primeiro é 0. 3 vezes 0 é 0. 4 vezes eu falei... Aí quando eu botei 2 vezes 1, ele disse: é 2, porque é uma vez só. Eu falei: opa, não é que tu não saiba nada, tá caminhando bem. Eu falei: 2 vezes 2, aí ele escreveu 2 mais 2. Eu falei: dá quanto? Aí ele deu um rabisco e botou 4.
Aí começamos. Aí fechamos a de 2. Eu falei, agora vai treinando aí. Faz mais uma vez. Aí ele, sabe que agora essa eu já sei. Eu falei, não sabe. Eu falei, vira o papel. Mandei 2 vezes 7. Aí ele. E ele faz. Tinha que ter filmado. 13. Eu falei, 14. Mas estava caminhando. E ele não parou, irmãos. Eu estava um bagaço. Ele queria continuar. Pai, vamos tentar de 3, que a minha professora está chegando na de 5. Eu falei, pega o livro. Realmente, a mulher está chegando na de 5. Ô, mulherzinha, rapaz. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Como é que você diz para o filho que você não vai ensinar ele tabuada? Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás não vai roubar tudo de bom que você tem com o seu filho. Deus mandou falar isso para você. Talvez você se sinta desafiado a criá-lo. Talvez você se sinta, em alguns momentos é difícil mesmo. Tem hora que tu quer sair correndo. Deus está virando esse ponto de transição. Teu filho é herança do Senhor. Deus vai te dar caminhos para você cuidar da melhor forma dele. Presta atenção, o Faraó não vai te matar. O teu cansaço não vai te matar. Está recebendo essa palavra para tua casa? Satanás não vai destruir a tua família. Se tu não souber a tabuada para ensinar ele, você vai procurar alguém para te ajudar com o que tu não sabe, mas Deus vai dar um caminho. O que eu estou querendo te dizer, querido, tem hora que a gente perde a noção de virar chaves na nossa vida. Como assim? Ponto de transição. Tu já estava entregando os pontos sobre o teu filho. Ele não volta mais para Jesus. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui, meu querido, para te dizer que não tem como retroceder. Teu joelho vai sangrar. Pode passar as madrugadas de oração, porque Ele ainda é Deus. Não dá para retroceder. Ele não vai para o inferno, já te disseram isso? Continua firme em oração. Pastor, eu sonho para que a minha filha tenha um casamento honrado. Sangra o teu joelho, não dá para voltar. Não negocia, se voltar a casa cai. Ponto de transição. Toma posse do que Deus tem para tu. A minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nem que custe o sangue do meu joelho, nem que custe a minha exaustão. Os meus filhos herdarão a terra prometida. Alá, xerebanda show. Tu tá entendendo o que é ponto de transição? Rompe o teu limite. Não dá para voltar. Isso que Jesus disse para os discípulos. Eles podem ter negado a mensagem. Vocês não podem mais voltar. Tu não entendeu o texto, não? Jesus não estava preocupado com a aldeia. Deixa eu te ensinar uma coisa, de verdade agora, ensino. Tudo que Jesus faz não tem nada a ver com a aldeia nem com o povo. Discipulado para os discípulos, porque eles iriam ganhar a multidão. Tudo que Jesus faz é para os meninos aprenderem. Jesus estava dizendo para eles: eles podem negar, vocês não tem como voltar atrás agora. Quem põe a mão no arado jamais volta atrás. O que ele estava dizendo para os discípulos? Vocês sentiram o coração queimar. Eles ainda não tiveram experiência comigo. É isso que eu estou te dizendo. Você que está sentado aqui, já aceitou Jesus, não tem como voltar, querido. Ele não estava falando mal, ele não estava criticando quem não aceitou. Ele estava dizendo, eles ainda não me conhecem. Vocês não. Já passamos fome, já passamos vento, já passamos sede, já andaram sobre uma... Vocês não. Eu não abro mão nem de quem vai me negar quando o galo canta 3 vezes. Eu não abro mão de vocês. É isso que Deus está dizendo aqui. Não dá para voltar. Eu não abro mão. Pode seguir. Diga ao povo de Israel que marchem. Eu vou cumprir propósito daqueles que não têm medo do deserto, daqueles que não têm medo do fogo, daqueles que não têm medo do vento, da chuva, do calor. Deus está dizendo, quem passa o mar vermelho não tem medo de encarar 1 ano, 2 anos, 40 anos. Quem não negocia a minha palavra, eu vou cumprir propósito. Não dá para voltar, querido.
Voltar é para a aldeia que não conhece Jesus. Quer empacar a tua vida, você que conhece a Cristo? Volta. Por tua conta e risco, como Jesus disse. Não querem não? Com você mesmo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele te chamou para marchar. Tem gente aqui que inclusive queria sair do Evangelho. Estou tão em crise que eu nem creio mais. Deus está dizendo: tu já me experimentou? É nesse sentido que Paulo, olha que coisa boa. Quando Paulo disse, eu sou escravo do Senhor, é isso que ele está dizendo. Gostou, Vlad? Tu que gostas. Ele está dizendo assim, a partir do momento que eu experimento Cristo, não existe grilhão, não existe nada. Eu sou escravo. É nesse sentido. É no sentido de que é impossível eu deixar o Senhor. Se eu experimento a sua maravilhosa graça, presta atenção, querido, tu não tem nada que mereça Ele, eu não tenho nada que mereça Ele. Ele que é tudo de bom e mesmo assim te amou. Me amou. Como? É por isso que Jesus colocou o dedo na cara dos discípulos e disse para eles: uns dizem que eu sou Elias, o outro diz que eu sou não sei quem, o outro diz que eu não sou aquele. Para vocês que me conhecem, quem eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te trouxe aqui, meu irmão. Tu não vai dar marcha ré. Tu vai romper o mar e vai marchar. Vai marchar. Vai marchar. E eu quero terminar, ainda tenho um minutinho, lendo para você o que Jeremias, no livro dele, no capítulo 29, vai dizer. O povo estava em crise. Por que o povo estava em crise? Porque Jeremias não poupou, largou o verbo. Jeremias falou que Deus falou para ele sem medo do que ia acontecer. Vocês estão agitados? Vocês fizeram o que era errado, agora foram para o cativeiro. Vocês estão... Pode arrumar mulher para casar. Eu não estou lendo essa parte, eu já vou ler o final, tá? Está no capítulo 29 de Jeremias. Pode fazer casa, porque 70 anos vocês ficarão. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jeremias vai dizer. Jeremias estava dizendo nessa parte o seguinte: eu não sei, se fosse para nós aqui, ele estaria dizendo assim, pastor Eliseu, toda a igreja, eu não sei qual é a agitação do teu coração, eu não sei se você está nisso por erro seu ou por permissão do Senhor, eu não sei de nada disso. Jeremias estava dizendo isso para o povo, mas de uma coisa eu sei. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de guerra, para dar o proveitoso fim que desejais. Jeremias estava dizendo: o Senhor não perdeu o governo. Entendeu o que Jeremias estava dizendo? Vocês estão estressados porque estão lá na Babilônia, que estão no... Até isso está sob o controle do Eterno. Nada acontece sem o controle do Eterno. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós. Tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Ame minha palavra. Dá um toque no teu irmão e diz assim: você não vai voltar.